Bom dia, bom dia. Sou Marcela Moura, trabalho na Certa, uma empresa de RH. Sou psicóloga e a gente hoje veio aqui com maior felicidade e eu já começo agradecendo, a parceria da Mood junto com a Unimed Rio. A gente veio trazendo vários temas importantes, vários temas sobre equilíbrio emocional, sobre autocuidado, sobre felicidade, sobre reflexões mesmo de como se conhecer. E aí hoje a gente vai trazer um tema que eu acho que assim é meio que vital mesmo, principalmente para esse momento de isolamento social. Então hoje a gente vai falar sobre era da mudança, sobre inovação no sentido de um mundo pós-coronavírus. A gente vai trazer algumas reflexões, algumas pesquisas, o que tem se falado de uma forma construtiva mesmo, que vai ser esse mundo onde a gente vive e vai ser diferente, com certeza. Quais mudanças vão impactar no âmbito de relações sociais, no âmbito do trabalho, no âmbito de troca, no âmbito do sujeito, realmente. Então a gente vai trazer algumas reflexões para vocês hoje, eu espero que vocês gostem, o material está super bacana. E eu queria também agradecer a troca que a gente vem tendo durante essas semanas, a troca que a gente vem tendo ao longo dessas palestras. A gente tem recebido muitos feedbacks bacanas, muitas perguntas, questionamentos, que a gente tem tentado responder para vocês. A nossa ideia, enquanto Acerta, e parceria com a Mood, com a Unimed Rio, é que a gente consiga, nesse momento de tantas privações, de tantas dificuldades, trazer para vocês, na casa de vocês, um conforto, um acolhimento, uma reflexão, que a gente consiga contribuir também para esse equilíbrio emocional. A gente vem percebendo, e estudos vêm trazendo, que nesse momento de pandemia, principalmente, de isolamento social, os casos de depressão, os casos de melancolia, os casos de ansiedade, que já eram altos no Brasil, eles vêm multiplicando, não é isso? A gente vem percebendo isso por estudos científicos, mesmo pesquisas realizadas, que nesse momento de isolamento o sujeito está muito mais vulnerável em termos de afetivamente, em termos de emocionalmente, Então, assim, muitas pessoas que nunca tinham tido depressões estão apresentando agora. Muitas pessoas que nunca tinham vivenciado pico de ansiedade estão vivenciando nesse momento, o que é natural, E aí várias perguntas vêm surgindo e várias pessoas vêm falando com a gente e pensando, poxa, será que sou eu? Eu não estou me reconhecendo. E acho que a ansiedade, depressão, melancolia, os primeiros traços aparecem exatamente aí. Quando você começa a entender que os seus hábitos, que aquilo que você fazia antes, que aquilo que era para você uma zona de conforto no sentido de neutralidade emocional, que aquilo vem se aflorando de uma forma exagerada, que novos hábitos vêm surgindo de forma exagerada, compulsões vêm surgindo nesse momento. Então, assim, se isso tudo vem fragilizar a parte emocional, a gente aqui tem tentado trazer para vocês alguns assuntos que consigam confortar, que vai impactar de forma diferente para cada um, mas que a gente consiga levar para vocês, claro que com teoria, embasamentos científicos, com estudos mesmo, pesquisas, para realmente conseguir embasar esse material para vocês, mas também que vocês consigam se visualizar dentro da casa de vocês e na vida de vocês. Então a ideia é essa, é uma iniciativa super bacana da Unimed Rio, da Mood e da Acerta, de conseguir contribuir nesse momento. Eu acho que nós, como pessoas humanas, como sujeitos que contribuímos ao longo da nossa vida para o equilíbrio social e emocional, eu acho que a gente tem esse dever, essa missão e esse propósito de conseguir estar perto de vocês nesse momento e de conseguir trazer essas reflexões tão importantes para quando isso tudo passar, a gente pensar em como a gente quer estar, E como eu vou avançar, em aonde eu posso tentar me melhorar, me refletir, me repensar nesse momento, como autoconhecimento mesmo, para ser uma pessoa melhor, com mais aprendizado e tudo mais, tá? Então hoje esse tema de era da mudança e inovação, pensando também no mundo pós-coronavírus, com certeza vai ser um tema super rico, super bacana, que a gente vai trocar aqui com vocês, tá bom? Então obrigada pelos feedbacks, espero mais perguntas, porque é isso, a gente aqui trabalha muito em parceria, em troca com vocês, tá? Vamos lá então. Quando a gente fala de era da mudança, eu acho que é importante pensar no que a gente já viveu, do que já passou, A gente passou por uma era que a gente fala que é a era da informação, com a vinda da internet, que até pouco tempo não tinha internet, é até impossível de imaginar isso, Mas em pouco tempo atrás não tinha internet, o celular era
não tinha celular, né? Para você conseguir uma linha telefônica, era super complexo. Então, assim, a forma de se comunicar, ela mudou de forma generalizada. E aí, com essa vinda da internet, a informação também, ela ficou mais acessível. Então, hoje, a gente tem muito mais acesso à informação, e até às vezes exagerada, né? E pensando no mundo de pandemia, de isolamento social, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da informação, porque realmente, às vezes, a gente, com esse excesso de informação ou informação falsa, pode gerar uma ansiedade, né? Pode gerar um enfraquecimento emocional desnecessário. Então, muito cuidado com essa questão da informação, desde o excesso até também as fake news e tudo mais. Mas o fato é, quando veio a internet, a gente realmente percebeu que a gente conseguiu ter mais acesso à informação. Então hoje eu consigo entrar no Google e pesquisar, não é verdade? Eu consigo entrar nessas plataformas de busca e pesquisar quase que tudo que eu busco, né? Então a era da informação, ela veio muito assim massificada nesse sentido, né? De trazer informação em massa, né? A gente conseguir absorver cada vez mais esse conteúdo. E aí, depois da era da informação, então, a gente percebe que a gente está numa era o quê? Da mudança. Então, isso, mesmo antes da pandemia, né, a gente já vivia muito isso. A mudança já vinha acontecendo de uma forma acelerada. Então, é como se tudo aquilo que a gente absorveu de uma forma bastante bacana na era digital, né, a gente agora tivesse que usufruir, então aplicar isso, desse conhecimento, né? Porque o conhecimento só por si só não é válido, a aplicação dele que é bacana. Então na era da mudança é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico e a gente realmente está nesse momento. Então até sentir um pouco de ansiedade, né? Se sentir vulnerável muitas vezes, é natural. Porque se eu estou num momento de mudanças, e não sou só eu, é o meu contexto, eu vou ter o tempo inteiro que me readaptar, que me reinventar, que sair da minha zona de conforto. E isso gera ansiedade, desde que ela seja controlada. Desde que ela não afete o seu lado psíquico e também, claro, não reflita no seu corpo. Então a era da mudança, ela vem com vários benefícios, mas ela também acarreta algumas questões que a gente precisa pensar. Então, por exemplo, essa rapidez, né? A gente precisa de flexibilidade o tempo inteiro. Então eu preciso me readaptar o tempo inteiro com uma resiliência de entender que eu tive um problema, que eu passei por uma dificuldade, mas que eu tenho que melhorar. Então, assim, a resiliência é uma questão importante, a flexibilidade é uma questão importante, me readaptar o tempo inteiro, não é verdade? Eu preciso de segurança emocional, que é muito importante, de crença, de acreditar em mim mesmo, de me empoderar nesse sentido, de acreditar que eu posso, porque isso é o que vai manter o meu equilíbrio emocional, principalmente. E, claro, o autoconhecimento. Né? Eu preciso me conhecer no sentido de entender os meus limites, entender até onde eu posso ir, entender por que algo me afetou tanto. Então, assim, a era da mudança, ela vem quase que uma necessidade de vários potenciais humanos, que são todos esses que a gente falou, né? Então, assim, com essa exacerbada informação, com essa o tempo inteiro eu ter que fazer alguma coisa, né? Uma questão de se movimentar o tempo inteiro. A era da mudança tem muito a ver com a questão da produtividade. Então é como se eu tivesse que ser produtivo a todo momento. Isso tudo vai acarretar no sujeito alguns desequilíbrios, normal, né? A gente fica mais frágil, a gente sai da nossa zona de conforto para algo novo, que de repente a gente não conhece. A gente tenta lidar com o conflito o tempo inteiro, que é muito importante, né? A gente falou no nosso último encontro a questão da gestão de conflitos, que é fundamental para as relações humanas, né? Na verdade é o conflito interno, ou seja, do que eu quero me conhecer, os meus valores, as minhas crenças, as minhas metas. Esse é um conflito importante, é um conflito comigo mesma, né? E um conflito externo, no sentido de relações interpessoais, de entender a diferença. Então essa questão do conflito, lidar com ele todo o tempo é muito importante, porque somos sujeitos diferentes. E nessa era da mudança, onde tudo é muito rápido, cada um vai ter uma percepção, cada um vai ter uma opinião. E é importante saber lidar com isso. Tá? Então quem não assistiu a última palestra, inclusive, indico de vocês assistirem, tá tudo no YouTube, enfim. Para vocês terem acesso também a essa reflexão da gestão do conflito, que é muito importante, né? Principalmente nesse momento de isolamento social, onde eu tenho que ter tolerância maior e onde eu tenho que saber lidar com as minhas emoções de uma forma muito mais profunda, tá? A questão do medo.
o medo vem muito carregado nessa era da mudança. Por quê? Se eu saio da minha zona de conforto, ele vem quase que algo fisiológico, né? Ele vem quase que como uma proteção mesmo para eu conseguir lidar com essas novidades. Então, assim, lidar com medo, lidar comigo mesma, né? A forma de se comunicar, como a gente falou, mudou. É muito mais rápida a comunicação. Então, assim, a chance da gente ter uma má interpretação pela nossa comunicação acelerada é muito maior. Não é isso? Há um tempo atrás a gente queria se comunicar com alguém, a gente ia pessoalmente até a pessoa, né? E falava com ela no olho no olho. Falar olho no olho é muito mais simples de ser interpretado, né? É muito mais simples de passar uma mensagem. Né? Agora, passar pelo WhatsApp, passar de uma forma acelerada, sem tempo para nada, sem ter uma reflexão de como eu vou passar essa mensagem, que é importante, sem sem ter certeza de que o outro entendeu a minha mensagem. Então mudou, é tudo muito rápido. Hoje em dia a gente não liga mais para ninguém, né? Hoje em dia a gente manda o WhatsApp e é assim, tudo muito resumido. A gente fala que hoje em dia a ligação é prova de amor, porque é mesmo, né? Eu não chego a ligar para uma pessoa, eu mando o WhatsApp, no aniversário dela eu mando um WhatsApp, como se aquilo ali fosse suficiente. Há um tempo atrás, quando não tinha celular, como é que a gente fazia? A gente ia até a casa da pessoa, né, com bolo e tudo mais. Então as relações, elas mudaram realmente de uma forma, claro, que a tecnologia ela veio até para favorecer no sentido de aproximar quem está longe, e a gente fala que ela distancia quem está perto. Né? Porque se a gente fala de revolução tecnológica, de novas formas de comunicação, se hoje eu tenho um familiar que mora muito longe de mim, eu consigo fazer um FaceTime. Hoje, no momento do isolamento social, eu consigo fazer um FaceTime e consigo me aproximar de alguma forma, né, me conectar com quem eu gosto. Há um tempo atrás isso não seria possível. Por outro lado, muitas vezes, a pessoa que a gente mais ama está do nosso lado e a gente está ali no celular. Então, a tecnologia, de uma forma afetiva, ela veio nessa era da mudança também para mudar as relações sociais. Né? Se a gente parar para pensar, a gente não para pensar nisso, mas a gente se distanciou de quem está do nosso lado, muitas vezes, porque a gente não tem o olho no olho, a gente está o tempo inteiro focado na tela, olhando para baixo, e a gente se aproximou, possivelmente, de quem mora longe ou de quem está impossibilitado de estar comigo nesse momento, o que é muito bacana. Então, a tecnologia ela vem a nosso favor, a gente precisa saber utilizar nas relações sociais, para não ser nada exagerado. Tudo que é exagerado é ruim, né? Qualquer coisa exagerada é ruim, e a tecnologia também. E a forma de se comunicar precisa acompanhar, mas sem perder o vínculo afetivo, né? Sem perder o afeto humano, né? Que a gente fala. Então, inclusive, né, segundo algumas pesquisas que a gente vem acompanhando, a questão da criatividade nesse sentido de inovação, ela é muito aflorada, né? A gente também teve uma conversa aqui sobre criatividade e inovação, né? Nesse momento de pandemia, de isolamento social, nesse momento onde tudo é muito novo, a readaptação é quase que necessária, né? Quase que vital realmente na nossa vida. A gente precisa se readaptar nesse momento, cada um no seu nível, cada um no seu momento, cada um com as ferramentas que tem. Mas uma coisa que a gente tem certeza hoje é que se a gente era uma pessoa um tempo atrás, depois da pandemia a gente vai ser diferente. E não só nós, o contexto todo. Então, para isso, eu tenho que sair da minha zona de conforto em forma a ser criativa, né? De forma a, em vez de vitimizar algo que eu não tenho, eu vou tentar reproduzir sobre o que eu tenho. E tá tudo bem. Se eu não conseguir fazer o melhor que eu poderia nesse momento, eu vou fazer o melhor que eu posso, né? Que o ótimo é inimigo do bom. Então a criatividade, ela vem muito aflorada, ela vem muito desenvolvida nesse momento. A gente vem vendo, conseguindo ter oportunidade de acompanhar a evolução humana, então várias qualificações, várias pessoas se transformando, né, movimentos novos surgindo realmente na sociedade, até de solidariedade, de empatia, de compaixão ao outro, porque realmente a gente está se repensando, a gente está se repensando em termos de se remodelar a esse novo contexto social. Tá? Então, assim, o grande lance é a gente não esperar para a mudança. A mudança ela é algo natural, ela é algo que deve acontecer, porque a gente só muda quando quando a gente acredita que a gente pode alcançar algo melhor. Não é isso? Só que naturalmente a mudança ela vem sempre acompanhada, sempre não, mas a grande maioria das vezes, por uma angústia. Por quê? Se algo está indo muito bem, se eu estou conseguindo, né, se não está me incomodando, a tendência é que eu não queira fazer algo para modificar aquilo. Então eu continuo na minha zona de conforto. Eu continuo reproduzindo o que eu sempre fiz, né? Agora, quando algo é impactado em mim
e eu consigo ter uma insatisfação até emocional e tudo mais, ou seja, algo me incomoda, a chance de querer fazer algo para mudar, de ter esse esforço para mudar, é muito maior, né? Então tem aquela frase de quem não muda dança. Isso é para a vida, principalmente nessa era da mudança que a gente está vivendo hoje, era da mudança da informação. Isso já estava acontecendo, mesmo no mundo antes da pandemia, né? Mesmo no mundo antes desse isolamento social todo. A gente já via esse movimento de uma mudança quase que necessária e vital. Então, assim, a era da mudança, ela é super importante porque a gente quer inovação, a gente quer algo diferente o tempo inteiro, né? É isso que nos movimenta nesse momento. A gente precisa estar o tempo inteiro fazendo algo diferente para nos manter vivo. Então, aprendendo algo novo, querendo fazer algo diferente, né? Então, assim, não necessariamente quando a gente fala de mudança, a gente precisa mudar só porque algo está ruim. Né? Isso é o que mais acontece, é o comum acontecer, então eu vou mudar algo que eu não estou gostando. Então, assim, se eu não estou gostando do meu ambiente, da minha casa, eu vou buscar uma casa diferente. Se eu não gosto do meu trabalho porque algo me incomodou, eu vou buscar um novo trabalho. Se eu não gosto, se eu estou percebendo no meu corpo, isso acontece muito, né? Que eu estou precisando fazer um exercício físico para manter a minha saúde, ou meu peso, enfim, seja qual for o meu objetivo, eu vou buscar um exercício físico para contrapor isso. Então, assim, mas eu posso buscar fazer um exercício físico simplesmente porque eu estou bem e quero ficar melhor. Então essa é a mensagem. A mudança ela não precisa vir acompanhada de um sofrimento, de uma angústia, de uma inquietação. Mas é isso que acontece geralmente, porque esse é o primeiro motor da mudança. Até que a gente comece a entender que a mudança ela pode ser produtiva e que eu posso aprender, eu posso me melhorar. Então, ok, se eu posso melhorar, eu começo a me motivar. Mas o primeiro passo para a mudança geralmente acontece quando algo está indo mal. E essa é a mensagem que a gente quer desmistificar aqui, né? Eu não preciso mudar porque eu estou indo mal. Eu posso mudar porque eu quero ser melhor. Né? É esse que é o grande lance da cultura da mudança. Né? E quando a gente fala do ciclo da mudança, o que é o ciclo da mudança, né? A gente fala muito isso nos treinamentos da Certa, porque a mudança é o primeiro passo para qualquer hábito novo, a mudança é o primeiro passo para qualquer criatividade e inovação, então mudar é algo essencial do sujeito, né? É claro que a gente vê que tem muita gente que se sente bem na zona de conforto, então faz a mesma coisa ao longo da vida. E tudo bem também, né? Talvez a pessoa se sinta bem e a felicidade esteja aí para ela. O importante é entender a felicidade para cada um. Mas, muitas vezes, mesmo aquela pessoa que quer estar na zona de conforto, que gosta de fazer a mesma coisa todos os dias, ela pode ser impactada de uma forma até externa e motivada a mudar. Ou ter que mudar, né? Não ter uma opção de escolha, que é o caso hoje do que a gente vive da pandemia. Né? Então, assim, será que hoje a gente teve uma opção de escolha no sentido de mudar os nossos hábitos? Acho que não. Né, a gente está aqui hoje em casa, né, vivendo de forma diferente, nos readaptando com benefícios, com malefícios, enfim, mas com muito aprendizado. Por quê? Porque algo externo e muito maior a gente impactou e provocou isso na gente. Então, muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que têm o hábito de se fazer sempre a mesma coisa, naturalmente pode ser impactada de uma forma externa por outra pessoa, por algo muito maior, que é o que a gente está vivendo hoje, e precisa mudar. Então, a mudança ela é quase que natural, né? O bebê muda quando ele nasce, né? A gente muda ao longo da vida, isso é natural. E a mudança ela não precisa vir carregada de um sofrimento, mas geralmente ela vem, né? Então, quando a gente fala do ciclo da mudança, principalmente, do que a gente está falando, né? Existe uma curva da mudança que é natural e várias pesquisas revelam isso, que é uma curva mesmo, né? E aí, como é que funciona essa curva? Se a gente pensar em comprometimento e produtividade, né, de como tudo isso acontece, quando eu começo a ter o acesso principal e primeiro com a mudança, o natural é que eu tenho um choque. Então, assim, eu estou, né, tá na minha zona de conforto, fazendo o que eu sempre fiz, e aí um belo momento eu preciso mudar. Né? Nesse momento de precisar mudar, de querer mudar, de fazer algo para mudar, esse primeiro momento ele vem acompanhado de um choque, no sentido de, opa, uma rejeição mesmo. Por que uma rejeição? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto e porque a gente não quer adquirir um hábito novo, né? O hábito, ele realmente é algo que é construído ao longo da vida para minimizar um esforço até cerebral mesmo, neurologicamente falando. Então eu não quero mudar. O meu corpo, meu cérebro, ele tende a rejeitar de uma forma até intuitiva mesmo, uma forma irracional.
Então, assim, mesmo que não seja algo consciente, né, é algo inconsciente, a tendência é que eu consiga rejeitar nesse primeiro momento e o choque, ele é inevitável, a mudança. Mesmo que seja uma mudança produtiva, né? E mesmo que seja uma mudança bacana, uma mudança legal, um desafio, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma promoção no meu trabalho, né? Quando eu vou mudar de um apartamento para o outro, mesmo que seja um apartamento legal, mas eu estou mudando de vizinhança, quando uma criança muda de escola para uma escola melhor, mesmo que seja uma mudança produtiva, é importante que a gente respeite esse momento, o nosso momento e o momento do outro, entendendo que uma mudança, ela nunca é algo simples. Então, o primeiro impacto, ele vai ser causado por um choque inicial, né? Um choque de reatividade, realmente, né? E aí é engraçado que, assim, às vezes a gente vem trazendo o consciente pro outro, né? Poxa, mas é muito melhor. Poxa, mas que isso? Você tá reclamando? Poxa, imagina eu, né? Que, pô, não tem essa oportunidade. Pô, você foi promovido no trabalho, você vai para uma nova área, uma nova função, que incrível! Né? Então, assim, para quem está de fora é muito mais fácil criticar, como sempre, né? Mas principalmente nesse momento, por quê? Porque não está vivendo as emoções de quem foi impactado diretamente pela mudança. Então, assim, é importante respeitar também o tempo do outro, porque cada um tem o seu tempo de mudar. Tem gente que tem essa facilidade, né? Tem gente que tem essa flexibilidade, que gosta de estar mudando, que gosta de inovar, que gosta de um ambiente novo, que gosta de novos desafios o tempo inteiro. Tem gente que gosta disso, né? E tudo bem. E tem gente que não vai gostar, que já vai ser um pouco mais reativo no sentido de formação psíquica mesmo, né? De falar, não, eu prefiro me manter onde eu sempre estive. E aí, tudo bem, tendo que mudar, eu vou ter um choque maior. Então isso vai impactar de forma diferente no sujeito. Depende da pessoa. Mas, de qualquer forma, todos nós somos impactados no primeiro momento de uma forma ao ter um choque, uma reatividade frente à mudança. Porque neurologicamente a gente não quer mudar, tá? E aí, depois disso, passado um tempo, vem o quê? A negação. Né? Então, assim, quando eu tô num momento de mudança, né, seja ela qual for, e todos nós somos assim, né, o natural nessa curva de mudança é o quê? Eu primeiro tenho um choque, então eu quero rejeitar aquela mudança, e depois eu nego. Então eu falo assim, não, até que a mudança não é tão grande. Não vou fazer isso não. Eu nego a mudança como se ela não existisse, né? Ah, pensando bem, eu vou fazer a mesma coisa numa outra área, né? Não tem problema. Ou então, será que é importante mudar de apartamento? Será que é melhor mesmo? Não é melhor ficar aqui, que tá tudo bem? Será que vamos tirar a criança da escola e botar em outra? Será que é a melhor solução? Vamos manter onde ela tá? Então, assim, a tendência é que depois do choque vem a negação, né? De não assumir a mudança, de não querer a mudança, de negar. Algo que de repente já está até em curso, mas assim, eu vou negar nesse primeiro momento porque eu não quero. É mais uma tentativa de rejeitar aquele momento de mudança. Depois da negação, vem o quê? A raiva. Não aceito, não quero, não aceito, não tô, não aceito essa mudança, não quero, eu começo a ficar ansioso, angustiado, porque muitas vezes a mudança não depende de mim, então eu não posso voltar atrás, e aí a raiva vem muito acompanhado do quê? Da barganha, que é o próximo passo. A barganha é o quê? Tem como mudar, mas não mudar tanto? Tem como eu ir para uma outra área, mas começar fazendo pelo menos as mesmas coisas que eu fazia para ir gradativamente mudando a função? Tem como a gente mudar, mas assim, depois que tudo estiver organizado? Então, assim, a gente tenta, né, se preservar até para barganhar. Vamos mudar, mas nem tanto? Né? Como se fosse isso a mensagem. Então, assim, a barganha, ela vem acompanhada normal. Isso tudo, assim, gente, nesse ciclo de mudança é algo que quase que inconsciente. A gente não para pensar nessas etapas, mas elas acontecem. É claro que tem gente que pula algumas etapas, pode não acontecer com todo mundo a mesma coisa, mas na grande maioria do sujeito vai acontecer essa curva e é natural que a gente respeite isso. É importante, tá? Depois da barganha vem o quê? A adaptação. E aí a curva ela vai subindo, né? Então eu começo a me adaptar à mudança, eu começo a entender que, poxa, talvez não seja tão ruim assim. Eu começo a testar a mudança. Então assim, vamos testar, vamos ver se é bom mesmo? Vamos dar uma chance? Vamos tentar fazer diferente? Vamos tentar arriscar sair da zona de conforto e assumir uma nova atribuição? Vamos tentar dar uma oportunidade para um ambiente diferente, para um local diferente de moradia, para tudo diferente? Vamos tentar sair da zona de conforto e ver se realmente ela pode ser produtiva? Não é isso? Até que o ponto ápice da curva é o quê? Você começa a aceitar aquilo. E aí você começa a pensar no futuro. Então, assim, eu tô aceitando, já entendi,
Aquilo ali já faz parte de mim, aquela mudança. Aquilo ali não gera mais angústia, ansiedade, pelo contrário. E eu começo a me ver lá na frente com ela. Então, beleza, já entendi que aqui é o meu lugar, pensando bem. E é engraçado que, assim, quando a gente passa de um tempo na mudança, e quando ela vem de uma forma bacana, que muitas vezes acontece, mesmo começando com rejeição, a tendência é a gente parar pra pensar e falar, nossa, eu vivia sem isso? Lembra? Caramba! Lembra quando eu tive medo dessa promoção? Lembra quando eu tive medo de ir para um lugar diferente? Lembra quando eu tive medo de me mudar do país? Sei lá. Lembra quando eu tive medo? A gente começa a lembrar da angústia que a gente teve no momento da mudança como algo muito passado, quando realmente pode ter sido anteontem. Mas quando a gente incorpora a mudança a algo novo, a tendência é se ver de uma forma mais na terceira pessoa até, né? Lembra quando eu tive? Como se não fosse eu agora. Então eu incorporei aquele momento de mudança. Mas o ciclo da mudança ele é quase que inevitável na nossa vida, né? A gente quase que, assim, ninguém consegue passar por isso, né? Porque é um novo hábito, a gente adquire novos hábitos na vida. Qualquer novo hábito para ser adquirido, ele vai impactar numa mudança, seja ela mínima ou máxima, como a gente está vivendo agora. O momento de isolamento social é uma mudança radical, né? Num âmbito muito maior, inclusive afetivo e emocional. Normal, todo mundo passando por isso, né? A gente está vivendo esse momento, então não adianta negar a mudança. Mas até pensando no isolamento social, eu vi muitos relatos assim de pessoas negando no primeiro momento, é igualzinho. Ah, não, vamos continuar, não vamos viver a vida, não vou aceitar isso. Aí depois vem a negação, agora já vem uma aceitação e um momento de conforto até de pensar que vamos passar por isso, que a gente pode aprender com isso. Já que eu estou nesse momento, né, o que eu posso levar de algo produtivo desse momento que eu estou vivendo? Então, assim, começa um novo pensamento que é importante, que novos hábitos vão surgindo, né? E hábito é importante por quê? Pra gente se repensar, pra gente querer fazer diferente, pra gente querer se inovar o tempo inteiro. Tem uma diferença, né, entre a rotina e o hábito, né? É claro que a rotina ela vem para facilitar um novo hábito. Então, quando eu crio uma nova rotina na minha vida, eu começo a ter novos hábitos, normal. Só que o hábito, ele é uma reação totalmente inconsciente, né? A rotina é algo que eu escolho viver. Então, eu vou escolher mudar a minha rotina e aí por isso que a gente fala tanto disso, assim. Ah, vamos mudar a nossa rotina, vamos fazer diferente, né? Tenta acordar mais cedo, tenta fazer um exercício para mudar a sua rotina, né? Começar seu dia assim. Inclusive tem vários exercícios legais aqui no aplicativo da Mood. Então eu vou tentar fazer uma aula de yoga que eu não fazia, vou tentar fazer algo diferente que eu não fazia, né? Vou tentar praticar um exercício que é tão valorizado, tão, enfim, incentivado pelo Unimed Rio. Então assim, eu vou tentar mudar a minha rotina. Isso é algo consciente. Até que aquilo passa a ser um novo hábito e eu não paro para pensar. Quando eu vi, eu já acordei, já fiz o exercício e já tô ali. Né? Então, assim, quando vira um novo hábito, passa a ser inconsciente. Só que, por exemplo, pesquisas revelam que para você virar um novo hábito, são vários dias, né? Eles falam 66 dias para um novo hábito, né? Várias vezes de uma nova rotina. Então, é importante saber que um hábito novo, para ele ser criado, ele leva um tempo para isso. E são várias repetições. Por quê? Porque é algo inconsciente. E aí vem mais uma dica, né, que eu já falei para vocês sobre O Poder do Hábito, que é um livro super bacana, que ele traz um pouco disso, né? De uma forma até um olhar científico e neurológico, né? Como que a gente consegue construir um novo hábito, né? Então tem vários exemplos nesse livro do Poder do Hábito, mas basicamente é entender que a gente tem um hábito, ele é uma construção neurológica, ele é algo totalmente inconsciente que a gente vai criando ao longo da vida por uma escolha própria, pode ser, tá? Mas que é algo que demora para se tornar inconsciente. E é difícil por quê? Porque eu não quero mudar. Porque neurologicamente falando, o meu cérebro ele está travado, ele tenta ir contra essa mudança para conseguir poupar energia. Então, assim, eu não quero ter mais energia com isso, de uma forma inconsciente, e aí algo consciente de uma vontade, enfim, de mudar a minha rotina, vem contra isso. Por isso que é difícil criar um hábito, tá? Então fica a dica, Poder do Hábito. E nesse momento que a gente vive, né, o que a gente percebe? Que algumas mudanças que levariam décadas para acontecer, nesse momento de pandemia, falando até do pós-corona, né, a gente vê que assim, estão vindo muito mais rápido. E a gente está tendo que implementar algumas coisas que a gente nunca pensou em implementar no susto mesmo, né? Eu estou tendo que me reinventar o tempo inteiro sem ter me preparado para isso. Né? Porque quando você cria uma nova rotina e vai fazer dela um hábito, muitas vezes aquilo ali foi uma vontade consciente.
né? Uma vontade que você se preparou. Então, assim, daqui a tanto tempo eu vou me planejar para isso, com os recursos que eu vou utilizar, o que eu vou fazer e tal, e vou conseguir adquirir um novo hábito. E isso é algo planejado, o que geralmente acontece. Nesse momento de pandemia e crise, que a gente fala de uma maneira geral, algo que demoraria muitas décadas para acontecer, né, de uma mudança mesmo, está sendo tudo muito repentino. E a gente está tendo que se reinventar no susto, né, no agora. Por isso que está tão complexo, por isso que realmente a questão emocional ela vem tão aflorada, né? A pandemia ela antecipa algumas mudanças que demorariam muito para acontecer, né? A gente vê isso acontecendo. E aí eu estava lendo um artigo esses dias que diz uma coisa super importante, né? Se a gente parar para pensar, talvez a gente não tenha pensado nisso, que no século XIX a Primeira Guerra Mundial ele foi impactado, terminou na Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, foi o fechamento de uma grande crise, né? De um grande, enfim, de uma grande tragédia e tudo isso. E agora o século XX, ele talvez seja fechado, né? E, assim, concluído através de uma grande crise também. Né, é o século da tecnologia, é o século que a gente falou, né? É o século que vem trazendo inovação, que veio trazendo informação pra gente e que vem acompanhado de uma ruptura, com certeza, né, mundial, que é a pandemia. Então é algo muito maior, é algo que a gente entende que vai trazer novas tendências, que vai trazer novos impactos e mudanças na nossa vida. Não adianta negar, as mudanças vão acontecer. Por isso que eu quis começar com vocês essa conversa falando da importância da mudança, né? E dizer que esse ciclo de mudança, de dificuldade para mudança, de angústia que vai surgir, de ansiedade acelerada, isso vai acontecer para todo mundo, com qualquer pessoa. Então, assim, pra gente não achar que é só comigo, né? Poxa, só eu que tô ansioso. Não, todo mundo tá vivendo isso. O mundo pós-coronavírus, a gente vai começar agora a falar um pouquinho disso, ele vem trazendo novas tendências, algumas mudanças na nossa vida de uma forma geral, tá? A primeira mudança que a gente observou, não tem como negar, é a questão do home office, né? Então, de um dia para o outro, falando de questão de trabalho, né? A gente, seja lá qual for o trabalho, né, que a gente tenha, mas de uma forma geral, a gente estava no nosso escritório ou não, fazendo a nossa rotina, e em um dado momento, a gente precisou o quê? Trazer tudo para casa. Quem pôde trazer, né? Infelizmente, a gente vê que tem profissionais que ainda precisam trabalhar nesse momento de crise, de pandemia e de isolamento social, que não conseguem fazer o isolamento social. Inclusive, assim, a minha gratidão enorme de todos nós, principalmente para os profissionais da área de saúde, que a gente trabalha com muitos deles, inclusive a gente está selecionando na Certa hoje, né, diversos profissionais na área de saúde para conseguir dar conta dessa pandemia, a gente tem muito orgulho disso, mas são pessoas que não conseguiram aderir a essa questão do home office, infelizmente. Mas felizmente que eles existem e a gente está aqui para agradecer realmente, então aproveitando aí. Mas, realmente, a questão do home office foi algo natural, né? Que a gente precisou se adaptar de uma hora para outra. Então, quem nunca fez um home office, quem nunca viveu isso, precisou viver, não é isso? Então, assim, eu não pude escolher passar por isso. Eu estou vivendo, né? A gente está vivendo esse momento. Está acontecendo agora. Então, assim, a questão do home office, ela vem mudando as relações de trabalho e vai mudar cada vez mais. Então, por exemplo, a questão da confiança no trabalhador, né? Eu preciso ter a confiança, eu preciso ter uma autogestão muito maior do meu tempo, a autogestão da minha produtividade, das minhas escolhas, né, de como eu vou me organizar. Isso tudo vai mudar em mim e nas minhas relações de trabalho. Então, assim, como eu vou fazer para ser produtivo, mesmo que não seja nesse momento, tá? Porque, assim, nesse momento de isolamento social, é algo muito maior do que um home office, né? A gente, mas eu tô fazendo home office, tudo bem, mas assim, não adianta negar que eu estou fazendo home office com todo um contexto de medo, de ansiedade, de insegurança, que não é um home office normal, natural. Mas pode ser que depois que tudo isso passe, e isso vai acontecer, o home office consiga ser cada vez mais presente na nossa vida num outro contexto, né? Num contexto muito mais de segurança, né? Com ferramentas que eu posso utilizar, mas é algo que, de repente, muitas empresas vão aderir como natural, né? Empresas que nunca fizeram. Então, home office, com certeza, é algo que vai mudar as relações de trabalho. Se a gente pensar em relações de trabalho, né, e também profissões, né, com essa era digital, com essa era da inovação, hoje a gente vê que, assim, várias profissões que não existiam estão começando a acontecer, né? Então, assim, por exemplo, uma pesquisa revelou que 65% das crianças vão ter empregos daqui para frente que ainda não existem.
Se a gente pensar digital influencer, vários desenvolvedores tecnológicos, um mercado totalmente voltado para a tecnologia, que já estava vendo uma mudança no cenário produtivo e também de novas profissões surgindo, mesmo antes do coronavírus. E agora, depois disso tudo que a gente está vivendo, com certeza, outras profissões vão surgir, o que é natural. Então, por exemplo, a questão do e-commerce, né, venda pela internet, que já vinha acontecendo, algumas marcas hoje vão precisar estar nesse ambiente, né? Se eu não fazia o e-commerce, se eu não vendia, e eu tenho muitos clientes no varejo, e estou vivendo isso com eles, né, na certa, a gente consegue perceber que, assim, quem não aderia, vai aderir. Então o e-commerce ele vem de uma forma natural. Quem nunca comprou no e-commerce, nós não tínhamos o hábito de comprar, agora a gente está se vendo nessa quase que assim, determinante. Eu preciso comprar na internet porque eu não tenho como ir até a loja. E esse novo hábito, ele vai ficar. Então, as vendas pela internet tendem a aumentar muito, né? A questão da telemedicina, ou seja, atendimento através de Skype, enfim, online, né? O que é isso? Hoje, eu sou psicóloga, eu estou vivendo isso, a gente está conseguindo atender alguns pacientes através do quê? De forma remota. E pacientes que, se pra gente era simples, a gente já tinha feito isso algumas vezes, natural, ok? Né? Talvez para o paciente não tenha sido. E vários deles, né, se reinventando, falando, nossa, mas é possível fazer. Então, assim, algumas coisas que a gente nunca pensou em fazer, a gente está experimentando nesse momento e vão surgir novas profissões, né? Desenvolvedores de aplicativo, que super em alta, tudo que é tecnologia, tudo que é para favorecer esse momento é muito importante, né? E aí, para a gente pensar também que dentro das nossas possibilidades, a gente pode utilizar esse momento para tentar se aprimorar no termo de qualificação profissional. Então, assim, aquele curso que eu queria fazer e não conseguia, né? Aquilo que eu queria, aquele livro, aquela palestra que eu sempre quis assistir, coisas que eu posso me aprimorar de forma profissional para depois que isso tudo passar, eu poder utilizar de uma forma aprendizado, né? É claro que é isso, eu sempre quero dizer para vocês que a gente tem as nossas limitações, que é um momento novo de ansiedade, então, teoricamente, a gente teria mais tempo para tudo isso, mas a gente pode não ter, e talvez a gente não tenha, né? Porque várias outras atribuições também vão surgindo, e cada uma na sua realidade, mas dentro do que a gente vê como possibilidade, é legal também pensar em separar um tempo para se aprimorar, né, em relação ao âmbito profissional também, né? O que eu posso hoje aprender? Porque isso também pode causar um bem-estar físico e emocional, né? Eu me sinto bem aprendendo algo novo. Então é muito para isso também, né? Mais do que a produtividade, enfim, de trabalho, acho que também essa questão de conhecimento, né? De você se ver fazendo, aprendendo algo novo, é algo que pode te motivar nesse momento, também te trazer um conforto emocionalmente. Segundo ponto, então, que tem a ver com isso, né? De tendência que vai mudar, é com certeza o ensino. A educação, né? O treinamento à distância, né? O treinamento à distância ele traz várias facilidades, ele é mais acessível, ele tem flexibilidade de tempo, né? Ele tem um custo menor, então ele tem várias vantagens. E é legal que assim, você pode também se adaptar ao treinamento à distância de uma forma a não prejudicar a interação. Então você pode estar ali com o professor, algo que também a gente nunca pensou, né? Trocando com ele. Isso também é bacana. Então, o treinamento à distância é algo que a gente já faz muito na certa, que a gente está se aprofundando cada vez mais. É legal porque você pode, inclusive, pulverizar. Então, várias pessoas ao mesmo tempo estudando. Você pode adaptar o seu tempo, a sua rotina, quando for melhor para você. Então, assim, isso todo mundo já sabia, né, do treinamento à distância. Mas talvez a gente não precisasse tanto dele como a gente está precisando agora. Então, é mais um hábito que naturalmente a gente vai adquirir com esse isolamento. Além disso, a revisão dos nossos valores, né? Que é algo super importante, é algo muito profundo, né? A gente vai aprender que a gente não sabe muita coisa, a gente vai aprender que a gente tem que ter mais solidariedade, que a gente tem que ter mais vivência com o próximo, que aprender com o outro todos os dias é algo super rico, né? Quem não aprendeu ainda que precisa ter humildade, porque o conceito de humildade nessa questão do aprendizado é muito importante, né? Uma pessoa humilde, muitas vezes, parece que é uma pessoa que falta alguma coisa nela, né? Então, assim, ela é mais humilde, ela tem menos alguma coisa. Só que o conceito de humildade é uma das maiores virtudes que tem. Porque é exatamente o contrário. A pessoa que é humilde, ela não é nem aquela pessoa que se coloca no lugar de vítima, então de autopiedade, nem aquela pessoa que acha que sabe de tudo. Ela é aquela pessoa que nem pensa só no outro, e também não pensa só nela. Ela é aquela pessoa que tem um equilíbrio disso tudo e que entende, né, que precisa aprender o tempo inteiro, que é importante a gente se aprimorar, né, tanto com
pessoas estudiosas, especialistas no assunto, como também no nosso dia a dia. A gente aprende com o nosso filho, a gente aprende com o nosso marido, a gente aprende com o nosso... É normal isso, com os nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam. Então, estar aberto para aprender é algo muito importante, né? Porque isso causa o quê? Um aprimoramento, isso causa uma nova reflexão, uma troca com o outro realmente. Então, o conceito de humildade, ele é muito rico quando a gente fala de aprimoramento, de aprendizado. É totalmente diferente do que algumas pessoas pensam como algo menor. Pelo contrário, é o princípio básico para o aprendizado. É saber ser humilde e saber que você não sabe de tudo e que tem muita gente para te ensinar, tá? E aí, quando a gente fala, então, dessa mudança, né, da era da informação, a gente fala também que a gente está numa nova era, e isso vai vir muito forte, com certeza, que é a era da experiência. O que é isso, né? A era da experiência é basicamente o menos ter e o mais ser. Sabe aquilo? Então, assim, a gente já vinha entendendo isso no nosso perfil até de consumidor mesmo, mas vai vir cada vez mais forte, né? Que a gente fala que é o consumo consciente. Então, o que é isso? O pós-coronavírus, ele vai trazer valores pra gente e críticas que vão ser importantes e vão impactar no nosso consumo, no nosso estilo de vida, né? O ser, em vez de ter, ele vai vir acompanhado de um consumo consciente que vem ligado no meu estilo, do que eu quero. Então, assim, eu vou comprar numa marca que faça sentido pra mim, que tenha um propósito alinhado ao meu, né? Não adianta eu querer um produto maravilhoso se a marca não me trouxer isso, né? Então eu não vou comprar uma marca que tenha valores diferentes do meu, porque isso vai me ferir enquanto consumidor, né? E aí tem uma pesquisa que revela, que é até uma pesquisa norte-americana, que ela fala que é o seguinte: de 3 a cada 4 jovens, eles preferem uma boa experiência do que consumir algo, né? Adquirir, né? E por que isso é importante, né? E aí a gente vem para o quarto passo da mudança no pós-pandemia, das novas tendências. Porque menos é mais, né? Porque eu quero consumir, e isso já vinha acontecendo, né? Antigamente era bacana você mostrar para o mundo que você está consumindo. Então, assim, estou comprando e tal. E aí agora a gente vem com muito uma tendência de repensar esse consumo, de um consumo mais consciente, de um consumo mais sustentável, né? Então, assim, e vai aflorar isso cada vez maior. O consumo consciente, ele tá um pouco enraizado em algumas questões. Por exemplo, quando eu vou consumir alguma coisa, eu me preocupo, né, qual é o valor concedido às pessoas nessa marca, né? Assim, será que os funcionários são bem tratados? Será que eles são reconhecidos? Será que tem alguma, sabe, alguma coisa fora do padrão do que deveria ser para essas pessoas? Eu me preocupo com isso. Eu posso trazer vários exemplos aqui de empresas que são impactadas negativamente e que o consumidor se revolta e faz campanhas contra elas porque realmente consegue perceber que esses valores não estão bacanas. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente está muito mais sensível. E a gente vai sair assim, né? Quando isso tudo acabar, no pós-pandemia, esses novos valores, esse novo perfil de consumidor vai ficar cada vez mais acelerado, mas cada vez mais aflorado na gente. Então o consumo consciente, ele vem aí. A gente possivelmente não vai deixar de consumir, não é isso, mas eu vou escolher consumir em lugares onde me tragam também esses valores, onde estejam alinhados com aquilo que eu acredito. Então, por exemplo, em relação às pessoas, o impacto ambiental que essa marca está fazendo, questão de sociedade, como é que ela está contribuindo, né, em termos sociais? Ela está contribuindo de forma solidária com os outros, com o próximo? Né? Quais são as campanhas sociais que ela vem fazendo? Isso é muito importante, né? Já era cada vez mais, mas é algo que está vindo mais. Em relação, por exemplo, ao impacto ambiental, há um tempo atrás a gente não falava do canudo de plástico, a gente não falava sobre essas questões. O consumidor, ele não vinha com isso tão forte, né? Agora a gente fala. Se isso vai impactar no ambiente, se isso aí vai ser difícil, né? Se é biodegradável. Então, assim, isso tudo vem trazendo reflexões. E agora que a gente vai sair mais impactado com essas questões, o consumo vai ficar cada vez mais diferente. Tá? Então, assim, precisa ter uma causa. A marca, para ela conseguir se fazer presente, para a gente querer consumir, a gente precisa ter uma causa maior. Precisa ser uma marca que eu me sinta bem consumindo, né? O perfil do consumidor já vem mudando há um tempo, a gente tem muitos estudos sobre isso, porque a Certa está muito linkada a essa questão da valorização do outro em relação ao consumo, em relação ao atendimento em hospitais, em relação ao consumo de restaurante, que a gente tem muitos clientes em restaurante, varejo e tal. Então, assim, a gente já vem trazendo isso, que o consumo ele mudou, que ele está mais consciente, que o cliente ele está muito mais, ele tem muito mais acesso à informação, então ele vai ser mais exigente, que o cliente ele vai comprar pelo seu porquê, né, pela sua causa, pelo seu propósito e não só
pelo produto, e nós somos clientes. Né? Então, assim, isso tudo que eu estou falando, com certeza, né, gera uma reflexão em todos nós. Eu quero escolher comprar onde faz sentido para mim, né? Eu sou mais informado hoje, eu sou mais impactado por tudo isso que a gente falou, né? Então, assim, vai mudar essa forma de consumir, a nossa forma de consumir de uma forma consciente, não que a gente diminua o consumo, talvez nem diminua, mas a gente vai escolher aonde a gente vai consumir e o que a gente vai consumir para nos causar o quê? Um bem-estar, um sentimento de satisfação maior, tá? Outra coisa importante de pensar é que o entretenimento em casa vai mudar também, né? A gente está muito mais trazendo o entretenimento para dentro de casa. Então, assim, a venda no delivery tem muito a ver com isso. Eu trago para minha casa. O e-commerce, trago para minha casa. Então, assim, eu vou pedir num restaurante, num aplicativo para a comida vir à minha casa. Eu vou pedir num site para vir à minha casa. Shows online. A tendência é que venha muito forte no pós-corona, até porque aglomerações vão ficar muito restritas ainda durante algum tempo. Então, essa questão de shows online, né, divertimentos em casa, acho que isso aí também é algo que pode trazer um novo hábito. Hoje a gente está precisando 100% de entretenimento em casa. Né? Hoje, inclusive, é feriado, a gente está aqui, né, com a nossa família, a gente vai se buscar entreter dentro da nossa casa. Mas depois que isso tudo passar, talvez isso vire um novo hábito também, né, de você querer trazer para dentro. Outro ponto importante que tende a mudar é a vida, que era muito corrida, eu vou começar a me repensar. Eu posso ser produtivo com menos correria no meu dia a dia, né? Eu posso ser produtivo de uma forma diferente, né? Eu posso ser produtivo, mas eu posso escolher também ter um momento para mim, de autoconhecimento, de reflexão, de me cuidar. Então esse questionamento vai ficar. Talvez a gente não pensasse, né? A gente estava vivendo num mundo muito acelerado, e agora a gente foi obrigado a quê? Dar uma pausa. Todo mundo. E aí com essa pausa vem essa reflexão também do que eu quero para mim. Então assim, e eu posso continuar sendo produtiva, eu posso continuar dando conta de tudo que eu fazia, mas de uma forma mais a respeitar as minhas emoções e os meus limites. Então isso também tende a ficar, tá? A questão da forma de comunicação, com certeza vai mudar. Já mudou com o WhatsApp 100%, né? Então aquilo que a gente estava falando, em vez de ser presencial, agora vem muito através das mídias, através da questão online, mas cada vez mais. Então novos aplicativos que a gente não utilizava, agora a gente está utilizando e tem a tendência a ficar. Então, assim, videoconferência, atendimento online, como eu falei, então isso tudo é uma tendência que vai ficar com a gente, tá? Então, assim, a era da transformação, ela já vem mudando muitas coisas. Ela já veio trazendo pra gente muita coisa diferente. E aí agora, principalmente, né, a gente precisa disso para passar melhor. Então, assim, quando a gente fala de termos de consumo, de novos valores, né, que já vinha acontecendo, tem uma pesquisa aqui que traz para vocês, por exemplo, que é um case do Starbucks. Que o cardápio em Braille, por exemplo, ele vem falando que em Tóquio já existe um cardápio em Braille, né? Para quem precisa. E aí, por que isso aconteceu? Essa ideia do cardápio em Braille surgiu através de um atendente que atendeu um cliente cego e que mencionou que pedia sempre um tipo de café porque ele não conseguia, ele não sabia pedir de forma diferente, não tinha nada ali acessível a ele. Então vejam, o Starbucks, ele produziu um cardápio em Braille que não é nada muito complexo, mas que é algo que mudou realmente de uma forma revolucionária, né, que inovou, porque agora todos os clientes que necessitem desse tipo de atendimento podem ter no Starbucks, por exemplo. Em Tóquio já existe, pode ter que ter em outros. Então, assim, isso é só para trazer para vocês algumas mudanças que podem acontecer no nosso dia a dia, que já vinham acontecendo, né? E para ser uma mudança, para ser uma inovação, não precisa ser de algo muito revolucionário, né? A tendência é que no pós-coronavírus a gente esteja mais sensível a essas mudanças, mais alerta isso. Então, assim, essas oportunidades, porque a gente está vivendo essa mudança agora, a gente está vivendo essa forma criativa, esse olhar criativo. Então, o olhar criativo é justamente isso. É você estar aberto àquilo e falar, poxa, que oportunidade. Né? Uma pessoa está ali me pedindo alguma coisa quase que indiretamente e eu posso trazer algo novo. Então, a inovação ela vem nos pequenos gestos do dia a dia, que fazem um impacto enorme. Então, por exemplo, muda a forma de atendimento para um tipo de cliente, porque simplesmente um atendente teve essa sensibilidade de entender a necessidade. Então, assim, a tendência é que a criatividade e a inovação também seja algo muito, muito aflorado e que a gente leve isso para a nossa vida.
né? A gente vê, assim, essa questão de mudança no sujeito, nas relações sociais também, que é algo que com certeza vai acontecer muito. Por exemplo, a solidariedade, a empatia, né, que tanto falta muitas vezes. A gente tem a esperança, e vários estudos aqui trazendo pesquisas e comentaristas dizendo que é algo que com certeza vai ser muito aflorado no mundo pós-pandemia. Né? A gente vê várias marcas, por exemplo, hoje abrindo mão de alguns lucros para poder fazer máscara para as pessoas e distribuindo, né, álcool em gel, produtos para os médicos nos hospitais. Então, assim, a solidariedade e a empatia, ela tem muito a ver com essa mudança de valores que vai acontecer, que já está acontecendo, né, e que vai ficar no mundo pós. Então eu vou começar a me repensar no que é importante para mim, né, como eu posso fazer para contribuir de uma forma social para algo maior, né? A solidariedade, ela vem quase que como algo produtivo nessa crise toda, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, tá? Então a solidariedade é algo que é necessário. A gente vê algumas doações, né, de pessoas anônimas, de pessoas assim que não teriam como fazer isso, mas que conseguem fazer nesse momento, né? A gente vê pessoas oferecendo ajuda, né, em condomínios enfim, diversos. Então a solidariedade, ela já está aflorada cada vez mais em cada um de nós. E a tendência é que no mundo pós a gente consiga usar isso para a nossa vida, né? Tanto a solidariedade como a empatia, o autocuidado, né? De pensar em mim, no que eu quero, de me preservar, de entender que assim, eu posso ir mais devagar, eu posso escolher, fazer minhas escolhas. Então assim, a gente está num momento muito difícil realmente, num momento onde todos nós estamos nos repensando, num momento onde a reflexão ela se faz presente o tempo inteiro e é importante, porque eu vou escolher também muitas coisas daqui para frente, nós podemos escolher como queremos ser daqui para frente, mas com certeza todas essas tendências que eu estou trazendo para vocês hoje, né, que são pesquisas super atuais, elas vão ser de um impacto super importante para a nossa nova forma de se comportar no mundo, em sociedade e com nós mesmos. Tá? Tanto em termos de nos relacionar com o outro de uma forma mais solidária, mais tolerante, com menos críticas, sabe? Com mais empatia com o outro, com mais tolerância ao diferente, né? Assim, respeitando muito mais o outro e a nós mesmos, até o autocuidado, o autoconhecimento, as reflexões internas, né? Porque vão com certeza me favorecer muito em termos de vida saudável emocional. Então, assim, a tendência é que a gente consiga entender que o único passo importante para a gente conseguir diminuir os casos de ansiedade, de melancolia, de depressão, é a gente se cuidar realmente. É a gente se entender, a gente se questionar no sentido de querer ser uma pessoa melhor para nós mesmos. Então, assim, se esse é o meu limite, eu não preciso ir além disso. Eu posso respeitar os meus limites. Eu posso querer ser melhor dentro do meu tempo, dentro do que para mim é possível. Então, esse autoconhecimento também vai ser muito importante e vai vir muito forte. As crenças, valores, né, em termos sociais, de troca também vem. Então, o que a gente pode levar disso tudo são esses aprendizados, né? Em termos de solidariedade, em termos de empatia e também em termos de olhar para nós mesmos. Tá? Essas reflexões são super importantes e com certeza são questões que a gente vai levar no mundo pós-pandemia, quando tudo isso passar, mas que ensinamentos vão ficar. A gente pode escolher passar por isso de uma forma a ser melhor, a aprender com isso. Acho que essa é a mensagem principal aqui. Né? Vai mudar? Com certeza, já mudou. Mas a gente já estava no mundo de mudanças. E agora vai mudar, a tendência é mudar cada vez mais. E como eu posso me transformar a querer me repensar e refletir hoje para ser melhor? No sentido de mudança mesmo, de ser uma pessoa diferente comigo e com o outro, tá? Bom, gente, então eu fecho o nosso encontro de hoje com mais uma indicação de livro, que é o Daniel Goleman, que eu adoro, eu sempre venho trazendo ele aqui para vocês, porque é um pensador mesmo. E aí esse livro seria sobre inteligência social, ele escreve muito sobre solidariedade, sobre compaixão, gratidão, empatia, que eu acho que é legal a gente ter essa reflexão. Quem puder ler o livro ou ver a palestra também é muito legal dele, tá? Espero ter contribuído para vocês nesse período, nesses encontros, né, de reflexão, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento com relações interpessoais. Na Certa, a gente tem muito esse propósito de conseguir trazer essas reflexões para vocês, de conseguir trazer esses conhecimentos de uma forma muito científica, técnica, também incorporando e também trazendo materiais e conteúdos para vocês, mas também que cause uma autorreflexão para a gente conseguir se repensar e se visualizar no dia a dia. A tendência é que seja uma linguagem simples, né? Uma linguagem acessível para vocês conseguirem absorver e aplicar todos os dias com exemplos, enfim, com práticas, com novos hábitos, tá? Com novas atitudes.
Então quero agradecer muito aqui, mais uma vez, a parceria da Unimed Rio, né, que confiou no nosso trabalho, que confiou nessa parceria tão bacana, que tem um propósito tão enorme, que eu tenho certeza que a gente conseguiu impactar tanta gente, porque a gente tem recebido esse feedback, então é muito legal. E quero agradecer também a Mood, que disponibilizou essa interação tão legal, pessoas tão incríveis que vieram para a nossa vida e que a gente vai levar com certeza na Certa, tá bom? Muito obrigada à minha equipe da Certa, que é incrível, maravilhosa, que faz isso muito comigo. Luana, minha sócia, que não gosta que eu fale dela, porque ela, enfim, não quer, mas ela é incrível, uma pessoa maravilhosa, Luana Fernandes, que está comigo desde sempre. Então eu quero agradecer muito a minha equipe, cada um de vocês, e a todos nós que compartilhamos isso aqui, né, que conseguimos ter essa troca mesmo de forma distante online, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, eu adorei estar aqui e espero vocês. Beijo. Tchau, tchau.